Testamento, nós vamos perceber que Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele vai dizer, com todas as letras, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Esse é o grande problema nosso em relação à humanidade terrestre, humanidade essa a qual nós pertencemos, fazemos parte. Eu, você, todo aquele que nos ouve neste momento. E nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão e na forma também de contribuição de fatos, de acontecimentos que muitas vezes ainda fogem do conhecimento de muitas pessoas e do entendimento. Qual é o nosso tema para hoje, para a nossa reflexão? Obsessão ou alienação é o tema. Como entender? Como é que nós vamos entender a questão da obsessão ou alienação? Porque a obsessão já traz uma certa alienação. Já há uma alienação entre essas duas almas. Mas como entender essa mecânica? Como isso acontece? Para que nós possamos entender melhor isso, é necessário que a gente possa entender o que é obsessão. E nós sabemos que a obsessão ela tem três fases importantíssimas, como assevera Allan Kardec. Lá no capítulo 23, no Livro dos Médiuns, ela vai falar sobre como e esses estágios, essas fases da obsessão. Atuando como simples, muitas vezes de uma forma simples, imperceptível, mas ganhando uma dimensão maior, ela acontece de uma forma fascinada, conhecida como fascinação. Mas, posteriormente, ela acontece como subjugação. Mas, se nós olharmos ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, é o último capítulo, e lá no item 81, está sim uma fase bem clara o que é a obsessão. Que a obsessão, ela é o ataque, é a expressão do espírito mal sobre alguém e que apresenta caracteres diversos, das mais variadas formas. Desde a simples influência moral, sem sinais perceptíveis, e até a perturbação completa de todo o organismo e das faculdades mentais. Então, é praticamente dessa forma que acontece, de uma forma repetitiva, porque o que funciona numa obsessão, nós sabemos que é o efeito da hipnose, do hipnotismo. Então, fica bem mais fácil para a gente compreender essa mecânica, que não é por acaso. Quais as causas que nós poderíamos trabalhar como causas porque acontece uma obsessão em torno de alguém? E como atua esse obsessor? Porque obsessor, a palavra obsessor, ela significa assédio. A obsessão é assédio. E nós sabemos que o assédio é um ataque. Nós temos assédio das mais variadas formas que nós conhecemos. Assédio moral, assédio sexual, das mais variadas formas nós temos assédio. É uma forma de assediar, de atacar alguém ou alguma coisa. Então, a gente começa a perceber que a obsessão, o fundamento dela ainda é a hipnose. Porque não é um espírito, porque nós estamos tratando aqui de pessoas, gente. De pessoas como nós. Agora, quais as causas? Nós sabemos que tem passado. Porque a nossa relação aqui no planeta Terra é muito antiga. Desde os tempos primórdios, desde as eras mais primitivas, a nossa relação, ela é frequente, ela é contínua. Então, nós nos relacionamos uns com os outros.
Mas como nós ainda somos espíritos imperfeitos, a nossa relação também ela é imperfeita. Muitas vezes nós prejudicamos pessoas, muitas vezes nós magoamos pessoas, e essas pessoas são gente como nós, muitas vezes possam estar dentro até da própria família. E o que fica de resíduo sempre são mágoas, ódio, aversões, aquele ódio que a pessoa carrega dentro de si, que ele acha que é imperdoável. Ele não tem condição de perdoar em torno de alguma situação muito grave. Mas tudo isso são coisas da forma como o ser humano ainda vê e como ele possa pressentir. Então, causas, passado culposo. Sempre tem um passado culposo. Porque nós somos muito antigos em relações. Nós, no caso, inclusive, quando nós entendemos que dentro da própria família nós estamos juntos, formando ali um pequenino clã, mas nós somos indivíduos com frequências diferentes uns dos outros. Mas nós estamos juntos e Jesus assim o permite, e Deus quer que assim seja, e também em função de um esquecimento, nós não lembramos, esquecimento do passado, com quem nós nos relacionamos, o que foi que aconteceu, quem nós magoamos ou quem nos magoou. Então, não é por acaso que nós nos reunimos em grupos de pessoas. E esse menor grupo ele se resume na própria família. Então, nós não sabemos quem somos todos nós que ali estamos. E quando nós estamos reunidos, e é através do esquecimento do passado, então nós buscamos sempre nos dar bem, porque é o amor que vai trabalhar, o amor de pai, de mãe, o amor familiar, é que vai trabalhar essas almas, e vai fazer um efeito muito grande, porque nós não temos lembrança do passado. Quem são esses que estão junto de nós? Quem são estes que nós estamos junto deles? Quem somos? Então, quando nós não temos essa capacidade de ter esse entendimento, então nós temos que buscar analisar sempre no passado. Então, as causas são o passado culposo, como abuso de poder, lá no passado. Será que no passado, porque nós temos muitas vidas anteriores, essa não é a única, e também nem será a última, teremos outras. Mas, será que no passado nós não fomos alguém que tivemos poder nas mãos e abusamos desse poder? Mas abusando do poder, como? É claro que para que ele possa acontecer, geralmente acontece em torno de alguém, de pessoas, onde nós tínhamos relação. Então, abuso do poder, a crueldade. Hoje, com certeza, e no momento em que nós nos encontramos, em pleno terceiro milênio, século XXI, atentemos que nós estamos hoje no ano 2026, mas lá no passado as coisas não eram assim. Hoje, com certeza, essa questão da crueldade, de sermos cruéis com as coisas, com as pessoas, com a vida, com os animais, muitos de nós já superamos tudo isso. Não trazemos mais esse tipo de sentimento. Mas quem nos garante que no passado nós não fazíamos isso? Usando a crueldade junto do nosso semelhante, do nosso irmão, do nosso funcionário, aquele que estava sob o nosso poder, e muitas vezes no passado até como escravo. E pelo fato dele estar como escravo, nós poderíamos, porque ele é um ser humano, como escravo, ele é um irmão nosso, diante desse regime. Nós não poderíamos sermos melhores? Não poderíamos tê-los tratado melhores, atendendo a nossa demanda, trabalhando para nós, serviço pesado, sem ganhar nada muitas vezes, mas nós podíamos tratar melhores. Então, mas é uma relação. E como é que fica? Será que isso se esquece rapidamente? Nós temos muitos casos aí de senhores dos engenhos no passado, o abuso do poder e o tamanho da crueldade, e muito mais com os nossos irmãos, que nem estavam aí porque eles queriam. Os navios negreiros,
fazendo esse trajeto da África para cá. Milhares de pessoas, irmãos nossos, separados de onde eles estavam, nas suas aldeias, na sua nação, a morte, e de forma cruel. Muitos deles nem suportavam a viagem. Agora imaginemos, no momento em que há uma invasão, através de um poder bélico, de um poder de exército até, e nessa separação, mães chorando para um lado, crianças desesperadas, pais atribulados sem saber o que fazer, mas eles eram, o poder estava acima deles. E eles então lotavam esses navios e vinham aqui para a América do Norte, muitas vezes aqui para a América do Sul, Brasil, e nós vamos ver uma atuação aí sobre os senhores dos engenhos, da forma como eles tratavam essas criaturas que eram irmãos nossos. Como é que fica? Coloquemo-nos no lugar deles. Coloquemo-nos no lugar deles. Nós, com a nossa família em determinado lugar, sendo simplesmente invadida, explorada, a crueldade, como é que nós ficaríamos? Será que é fácil perdoar? Nós tivemos um caso, uma vez, na nossa reunião mediúnica, num diálogo entre nós, do lado de cá, e um irmão nosso bastante revoltado, usando da mediunidade de alguém, através da psicofonia, porque na mediunidade nós temos duas partes muito importantes. Na psicografia, quando o espírito se comunica através das mãos do médium, porque ele não tem mãos aqui. Utiliza a mão do médium para escrever e passar uma mensagem, passar alguma coisa. E psicografia, psicofonia, fonia, fone, voz. Então, através da psicofonia, muitas comunicações. E nós tivemos a oportunidade de atender alguém muito desesperado, com raiva, bravo, e nós tentando dialogar, conversar, e sempre, porque a nossa meta como cristãos, a nossa meta é o diálogo cristão. É o diálogo, é tudo aquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo através do Evangelho. De a gente poder, através dos nossos comentários, até converter alguém, fazer com que ele veja de uma forma diferente. Então ele é muito raivoso, bravo, e nós começamos a conversar, e pedindo para ele, e eu estava assediando, inclusive, uma pessoa do nosso meio, que ele não conseguia esquecer de forma alguma. Falei, mas meu irmão, o que você está fazendo não é uma coisa correta. Veja, essa pessoa que você está assediando, porque é assédio, ela está sofrendo muito, nós sabemos que está sofrendo muito. Mas você também sofre. Ela é infeliz, mas você também é infeliz. Você não é infeliz? Sim, eu sou infeliz. Mas como é que eu posso agir? Porque em determinado momento eu falei, só pode acontecer uma coisa. Enquanto não for desatado os grilhões, as algemas que prendem um ao outro, não vai haver paz, não vai haver harmonia. Ele falou, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer isso se essa pessoa, no passado, em determinada época, recuada, ela destruiu a minha família, acabou com a minha família, e eu, a partir daí, me coloquei como vingador, e eu não vou abrir mão assim com tanta facilidade. O senhor fala da necessidade de perdoar, mas eu não consigo perdoar. Aí ele fala da seguinte forma, e se fosse contigo, como você reagiria? Agora sabemos de alguém que acabou com sua família, destruiu sua família, os seus entes queridos, através da crueldade, e agora, como que... Nós não tiramos o direito dele. No diálogo, a gente tem que reconhecer. Ele simplesmente é uma questão de sentimento dele. A gente reconhece a sua situação, meu irmão. Nós reconhecemos. Talvez qualquer um de nós também, nenhum de nós é perfeito, é santo, para poder perdoar imediatamente. Mas nós estamos comentando aqui apenas uma questão de lógica. Porque essa criatura sofre, você sofre. Ela é infeliz, você é infeliz. Porque vocês estão alienados um ao outro. Você atrai essa criatura sobre uma alienação. E até onde isso vai parar? Quanto tempo, até onde se vai levar isso? Aí, o senhor
E você perdoaria? Aí eu disse para ele, essa questão do perdão, ela é uma questão que nós temos que desenvolver. Eu creio que nenhum de nós está preparado ainda, essencialmente para um perdão total. Mas nós estamos treinando. Graças aos ensinamentos de Jesus Cristo, nós estamos fazendo um treinamento. Nós estamos fazendo um treinamento. Eu garanto que eu também estou fazendo um treinamento. Então é isso que nós sugerimos. Vamos treinar porque é a única saída. Somente o amor constrói. Porque toda criatura que agiu mal, que usou de atitudes cruéis, elas vão ter que dar conta. Porque há uma lei fundamental, há uma lei básica, que essa lei é a lei divina, é a lei que regula todo o universo, eu, você e todos nós. Essa lei é uma lei de ação e reação, é uma lei de atração, então não tem quem foge dela. Inclusive, está estabelecido inclusive no conjunto de leis, que nós o temos através de 1450 anos atrás, através de Moisés, e nesse conjunto de leis, diante de tantas, tem uma fundamental. Está dizendo assim, não matarás. Não matarás. E todo aquele que mate vai ter que responder perante a lei. É uma questão de tempo. E nós fomos conversando, dialogando, e fazendo ver ele alguns pontos que não tem outra saída. Porque aquele de quem ele quer se vingar, ele vai ter que dar conta da lei. Tudo aquilo que ele fez, o mal que ele fez, ele tem que reparar. De que forma? Ele vai estar localizado no local onde ele cometeu tais crimes e agora fazendo o bem para essas pessoas, embora ele não perceba quem são essas pessoas, ele não consegue entender, mas ele está no meio, inclusive com laço de afetividade, porque o amor, ele desencadeia e ele desenvolve esses laços de afetividade em família. Ele vai ter que dar conta, ele fez o mal, vai ter que fazer o bem. Então, e nós fomos conversando, fazendo de uma forma, mas sempre respeitando ele. Nós respeitamos. Nós sabemos o que é sofrer. Qualquer pessoa sabe o que é sofrer, mas meu irmão, não é por aí. Aí, no final, e ele tinha chegado querendo, bravo, impor banca, até quebrar as coisas ali. No final, ele disse assim, olha, eu ainda não consigo perdoar. Eu ainda não vou perdoar. Mas vou pensar profundamente naquilo que me foi colocado aqui hoje e muito mais numa apresentação desse Cristo que eu reconheço. Eu só não honro ele, mas reconheço esse ser tão grandioso. Eu vou pensar em tudo aquilo que me foi colocado aqui. E ele se despediu, pediu até algumas desculpas, se despediu e foi-se. Depois da nossa reunião terminada, além de outros lances, nós comentamos. A gente viu a grandeza de como é importante a comunicação. E quando nós, através de uma comunicação, nós podemos nos expressar sempre pela luz da boa nova, da boa notícia que é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, o Evangelho é a expressão dele. Então, quando nós falamos aqui em obsessão, que são esses grilhões que nos prendem uns aos outros, como entender isso? Não tem aqui na Terra, infelizmente, aquilo que nós chamamos de igrejismo, pegando o lado negativo da igreja, porque ela tem os lados positivos. Ela traz muita contribuição, mas ainda falta muito em fazer com que as pessoas entendam aquilo que elas não puderam entender agora. Da necessidade de conhecer a verdade, mas conhecer essa verdade através de quê? Por quem? Por qual motivo? Para que ela possa, então, se libertar da ignorância. Então, tem causas numa obsessão. É passado culposo. E quando nós falamos em passado culposo, das pessoas que trazem culpas, que representam culpas, nós não podemos esquecer de nós. Quem somos nós? Por isso que existe essa lei abençoada. Nós não lembramos, nós trazemos bloqueios para que, através desses bloqueios, nós possamos desenvolver o amor e os bons sentimentos em nossas almas, nossos corações. É isso que está acontecendo. Muitos de nós, nessa atual época, nesse ano de 2026, quantos milênios se passaram? Com certeza, nós já estamos, assim, relativamente melhorados. Quantos de nós já não melhorou?
já entende. Quantos de nós não trazemos dentro de nós já o arrependimento? Porque hoje, aquilo que nós fizemos no passado, da forma como nós agimos, com os nossos irmãos, nossos semelhantes, da forma como nós os maltratamos, hoje nós não procederíamos mais assim. Então, porque nós cometemos o erro, mas hoje nós estamos arrependidos. E hoje a gente chega a pensar assim, jamais eu faria esse tipo de atitude, teria esse tipo de atitude que eu tive naquela época, naquele tempo. Jamais me arrependo integralmente. Isso é muito bom, porque a partir daí, é um passo curto para o perdão e também para o auto-perdão. O auto-perdão. Eu gerar a capacidade de me auto-perdoar pelos crimes cometidos lá atrás. Só que agora eu não os cometo mais. Então, é uma questão muito interessante. Causas: o passado culposo, abuso de poder, crueldade, as viciações também entram nessa questão. As viciações entram, o desvario sexual, etc. Um monte de coisas. Quando nós comentamos aqui os ódios, as viciações, quando nós falamos em vício, para todo vício, ele representa uma dependência. Há sempre uma dependência naquele que pratica o vício. Seja esse vício qual for, o alcoolismo, o tabagismo, o drogadismo, sexualismo, seja o que for, sempre é uma dependência. E a grande dificuldade é se liberar da dependência. E muitas vezes essa dependência traz, através das entrelinhas, e de uma forma tão sutil, irmãos nossos que ainda não conseguem nos perdoar, que estão na condição de obsessores. Porque a palavra obsessor, eu acho da minha parte, uma coisa muito pesada. Porque o obsessor, segundo a Sueli Caldas Schuberter, uma das maiores e notáveis pessoas que dentro da área espírita, que trabalhava essa questão do campo da mediunidade, ela dizia: o obsessor não é um monstro. O obsessor não é um monstro. É um ser que está buscando, geralmente, vingança em torno de passados acontecidos. Só que há um detalhe. Muitas vezes o obsessor de hoje, que se sente no direito de fazer justiça com as suas próprias mãos, só que ele ainda não aconteceu um devido desbloqueio na mente dele para saber que também ele estava nesse ramo no passado. Porque ele também é um ser imperfeito. Quem garante que ele não cometeu erros graves no passado? E que agora, através desses erros graves, a divina providência, ela que representa o amor, a caridade, a misericórdia divina, ela nos põe todos diante desse enorme quadro, juntos, para que nós possamos reparar essas questões. Então, quando nós colocamos aqui essa questão da viciação, nós temos que também colocar uma lupa bem clara, iluminar aquilo que nós estamos estudando. Quem de nós não tem alguém na área da viciação? Vamos pegar aqui apenas uma, ou pegarmos aqui um alcoolismo, ou um tabagismo, ou pegarmos aqui um drogadismo, como muitos de nós, aquele que fala aqui, tem pleno conhecimento, mais de 20 anos em cima dessa questão. Inclusive já trabalhei com adolescentes dependentes químicos, bastante tempo, junto deles, tentando mostrar, sob a luz do Evangelho, como é possível a gente construir um mundo melhor no nosso interior, mas nós temos casos assim notáveis. Pessoas que às vezes fazem um esforço muito grande, ele trava uma luta enorme dentro de si para deixar da droga, seja qual for, que se seja essas mais fortes, o crack, cocaína, e muitas vezes são pessoas ótimas, mas de repente ele não resiste à dependência. Eu vou deixar, e muitas vezes eles se internam em determinadas clínicas que trabalham nessa área da dependência, e essas clínicas que trabalham nessas áreas, nós temos que orar muito por elas, porque elas trabalham para libertar, trazer a liberdade, a libertação dessas criaturas ainda tão
ainda alienadas sobre esse tipo de obsessão e essa dependência, trazer uma certa libertação para encaminhá-las, ela, no rumo de nosso Pai Eterno Criador, para que Ele consiga, mas não é uma tarefa fácil. E nós temos que admirar muito e agradecer e orar muito, porque são centenas delas, milhares delas, que fazem esse tipo de trabalho. Estão trabalhando para quem? Estão trabalhando para o Cristo, porque o Cristo quer a libertação de todos aqueles que ainda têm essas dificuldades. Quando nós falamos de obsessão ou alienação, nós vamos ver das mais variadas formas. No meio da religião, nós vamos ver os condicionamentos, nós vamos ver o fanatismo, nós vamos ver essa questão do fanatismo, verdadeiras lavagens cerebrais, que não acontecem por acaso. Sempre há por trás a influência da obsessão. Sempre tem, de alguma forma. E quem trabalha a obsessão e aqueles que representam as trevas, eles são pessoas, filhos de Deus, irmãos nossos, mas eles estão do outro lado da luz. E eles trabalham de uma forma muito forte, trabalhos de inteligência para chegar na família, para chegar na política, para chegar na religião, para pregar o anticristismo, porque eles, na essência, são o anticristo. O Cristo é o maior inimigo dele. E a tendência é para eliminar esse ser luminoso que nós, hoje, nós fazemos o máximo possível para que nós possamos estar nessa conversão junto com ele. Então, é uma questão muito, muito profunda. Nós temos as síndromes diante de obsessão, que a hipnose trabalha muito forte, que é o poder repetitivo na mente, que o agressor usa contra o agredido. Nós vemos aí na hipnose as síndromes, como as neuroses, muito comum, são obsessões simples, mas como muitas têm dificuldade de buscar as fontes, uma fonte como uma casa como essa, que atende com segurança muitas dessas pessoas que estão sofrendo. Então, aí a recomendação médica, os psiquiatras, mas isso é uma neurose e vamos tratar com medicamento. Nós temos as psicoses, que vêm da questão da psicopatia, psicomente, patia, a enfermidade, psicopatia. Aí nós vemos pessoas na condição de psicopatas. E quando nós entramos nessa área da psicopatia, ou dos psicopatas, então o que a ciência de hoje, na atualidade, ela entende. Agora já está mudando um tanto. A dupla personalidade, psicopatia. A pessoa é uma coisa agora, de repente ela muda, e aquela pessoa que está no meio social, que trabalha, que tem amigos, até uma pessoa simpática, quando ela muda a personalidade, ela muda totalmente, através de uma força que ela não entende, e ela se torna um psicopata, que vai levar uma criança, uma jovem adolescente, no meio de um bosque para fazer aquilo que a gente já viu. Mas hoje nós sabemos que a psicopatia, ela não atua só nessas duas fases, dupla face. Ela pode ser múltiplas psicopatia. Eu posso ter uma fisionomia aqui, outra, varia de várias formas a minha presença em determinados lugares. Tudo isso está dentro desse campo tão importante que nós não temos tempo aqui para trabalhar, porque é muito vasto, as psicoses, a melancolia, a ideia fixa, a depressão. Aí nós temos, após a depressão, o suicídio muito grave. A cada 40 segundos no planeta, uma pessoa se mata. São milhões e milhões. É o segundo maior caso, a gravidade maior sobre morte aqui no planeta, e tantas outras coisas. Mas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que neste momento estão nos ouvindo aqui, em outras oportunidades, e mesmo que o tema seja outro, nós vamos trazendo, assim, algumas pinceladas em fatos muito importantes para que a gente veja o que está acontecendo no planeta agora. Essa grande complicação. E todos nós temos notícias, guerras, tudo isso que está acontecendo, mas o que nós temos certeza absoluta
é que tudo isso vai terminar. Os mentores de tudo isso, um dia eles vão partir, vão embora. E outros virão. E segundo nós sabemos através do próprio Evangelho, através de Allan Kardec, outras pessoas estão vindo para substituir essas raças mais antigas. Então, que nós possamos, então, nos apegar sempre a Deus, a Jesus, ao mundo maior, porque a única forma ainda é a oração, que é a forma mais forte para que a gente possa, através da oração, e as nossas mudanças de hábitos, escolhermos tudo aquilo que é de melhor para nós. A melhor música, o melhor filme, a melhor literatura, tudo isso contribui para a nossa autoconstrução mental e a gente ter condições melhores de não ser uma vítima junto desse mal tão grande que campeia a Terra. A paz e a proteção do Cristo amigo esteja presente junto de cada um de vocês e de todos os seus familiares. Muito obrigado. Oremos. Numa forma coletiva nesse momento, e quando nós atribuímos essa forma coletiva, nós estamos falando de todos nós, aqueles que fazemos parte dessa humanidade terrestre. De alguma forma agradecendo a Deus, nosso Pai eterno, Criador, agradecendo ao Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos também a presença do mundo maior junto de nós, como Mãe Santíssima e tantos outros, que se fôssemos citar aqui nomes como Bezerra e tantos outros, então nós levaríamos muito tempo, mas todos estão incluídos nas nossas preces, nas nossas orações. Então que a paz e a proteção de Deus possa estar sempre presente em nossas vidas, em nossas almas, e que essa luz eterna possa clarear toda a nossa intimidade, para que cada vez mais, e através do nosso exercício cristão, nós possamos ser outros, pessoas melhores, providas de melhores sentimentos, e que a luz, como já dizia Cristo, vós sois luzes, que essa luz possa imperar em nossas almas agora e sempre, eternamente. Muito obrigado.